E hoje eu vou ensinar você a como encontrar o seu avô materno no seu mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso para aprender, venha comigo pro vídeo. O seu mapa é como um bolo dividido em 12 fatias e cada fatia representa um parente. Então, a 12ª fatia representa a casa 12, que representa o seu avô materno. Então, você deve localizar qual é o signo que ocupa a casa 12. Para isso, você tem que saber, primeiramente, qual é o seu signo ou constelação ascendente pela astrologia sideral. Antes de avançar com a aula, eu devo alertá-los que o ascendente calculado pela astrologia tropical, em 95% dos casos, ele vai ser diferente quando calculado pela astrologia sideral. 95% das vezes. Então, isso é um alerta. Não tente utilizar essa metodologia que eu estou ensinando aqui no seu mapa tropical, porque você vai ser razoavelmente impreciso. Levante o seu mapa pela astrologia sideral. E caso você ainda não conheça seu ascendente, seu mapa astral pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu ensino o passo a passo de como você calcular o mapa. No exemplo aqui nós temos o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. Temos aqui o grifo de peixes, 2 peixinhos unidos por um cordão que ocupa este quadrado mais alto, que é o ascendente ou a casa 1. Embora ascendente e casa 1 não sejam necessariamente a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa. Então, só pelo fato de o signo de peixes ocupar a casa 1, significa que essa pessoa tem o ascendente em peixes. É o signo que mais descreve individualmente essa pessoa. Então, ela vai vestir a pele de peixes, e peixes é regido pelo Júpiter. Então, essa pessoa é representada por Júpiter no mapa. Nenhum outro astro representa ela senão Júpiter. Então, ela vai ter uma abordagem muito a ver com as coisas de Júpiter perante a vida, a busca pela espiritualidade, pela totalidade, pelo perdão, porque Júpiter rege perdão e o signo de peixes tem a ver com perdão, porque é o último. Então, se você contar 9 casas a partir do signo de peixes, ou 9 signos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na contagem você vai parar na casa 9, que representa o seu pai. Eu acredito que provavelmente vocês que estão assistindo essa aula vêm da astrologia ocidental. Ué, Lucas, mas eu sempre ouvi dizer que é a casa 10 que rege o pai. Pelo menos no que tange a astrologia ocidental. É verdade, mas na astrologia védica não. A casa que vai representar o pai é sempre a casa 9. Isso precisa estar muito bem claro. Então, a casa 4 vai agora representar a mãe. Se a casa 9 representa seu pai, a casa 4 representa sua mãe. Então, na astrologia, existe o conceito de casas derivadas, que é conhecido na astrologia védica como Bhavat Bhavan, que é um conceito que vai ditar que as casas elas têm um significado oculto. E então, é fantástico isso, porque você vai constatar que existem vários níveis diferentes de se ler uma casa astrológica. Então, se você contar 9 casas a partir da casa 4, da posição da mãe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai parar na casa 12. Então, a casa 12 representa o pai da sua mãe, representa o seu avô materno. Então, existe uma relação de complementariedade aqui. Enquanto a casa 1 representa você, a casa 4 representa sua mãe. Se a casa 9 representa o seu pai, a casa 12 vai representar o pai da sua mãe, porque é a 9ª casa contada a partir da casa 4. Entendeu? E agora temos qual grifo de qual signo aqui? O signo de Aquário ocupando a casa 12. Então, é Aquário quem vai contar a história do avô materno para alguém com ascendente em peixes. E qual é
o planeta que rege Aquário. Para responder essa pergunta, eu vou tentar englobar todas as vertentes de astrologia zodiacal para não ficar nenhuma margem de dúvidas. Aquário é regido por 3 planetas, pelo Saturno, pelo Urano e pelo nó do norte da Lua, que é conhecido na astrologia védica como o Rahu. E qual nós vamos eleger como o dispositor da casa 12, do dispositor do Aquário? Quando eu falo planeta dispositor, leia-se o planeta regente da casa. Então, o Saturno é um planeta visível a olho nu. É porque você esteja olhando no céu, você não sabe exatamente que você está olhando para Saturno, mas é um objeto identificável a olho nu e você não precisa de telescópio para achar Saturno, principalmente quando ele está estacionário. Então ele representa coisas conscientes de Aquário. Ele representa coisas tangíveis, formas físicas desse signo. E já Urano é representado por esses 2 grifos aqui. Dependendo do programa de astrologia que você está usando, você pode às vezes achar esse grifo e outros programas esse grifo aqui, mas trata-se do Urano. E Urano é o regente inconsciente de Aquário. Por que eu digo isso? Porque ele é invisível a olho nu. Você não consegue olhar para Urano a olho nu no céu, nem que você queira. Você vai precisar de um telescópio. E como eu sei que a maioria de vocês não tem telescópio, você pode encontrar Urano no céu utilizando um aplicativo para celulares. Mas a olho nu você não vai conseguir. É isso que é essencial. Então ele rege coisas invisíveis do Aquário, coisas inconscientes. Ele não rege formas físicas, coisas concretas. E já o Rahu, ele nem é um planeta. Ele é considerado o regente kármico do Aquário por algumas tradições de astrologia védica. E o Rahu é um nó do norte da Lua, ele é um eclipse, ele é uma sombra no espaço, ele é um fantasma. Ele se comporta por associação. Então, igual o Urano, o Rahu ele não representa formas concretas. Então, depois de tudo isso, qual é o planeta que a gente vai utilizar como o regente do Aquário? Vai ser Saturno. Então, sempre memoriza isso pro resto da sua vida. Na astrologia sideral, assim como na astrologia védica, Saturno é o regente oficial de Aquário. Ele representa as coisas conscientes do Aquário. Então, você vai sempre utilizar como o dispositor de Aquário, sempre. Se você tentar utilizar Urano ou Rahu como dispositor, você simplesmente vai destruir o sistema. Então isso significa que para uma pessoa com ascendente em Peixes, ela está sendo representada pelo Saturno. O avô dela, que eu quero dizer, está sendo representado pelo Saturno, o avô materno. Então tudo o que acontecer com Saturno vai acontecer com o avô materno dela. Então você deve olhar qual casa está o Saturno, porque ela vai dar uma descrição de personalidade para o avô. Então se você tem o Saturno na casa 11, indica que seu avô é uma pessoa que está cercada de amigos, cercada de pessoas. Pode ser uma pessoa que tenha, inclusive, até mesmo envolvimento com atividades filantrópicas ou com política, porque a casa 11 é o fazer político, reuniões de pautas. Se você tem o Saturno na casa 5, pode indicar que o seu avô materno tem uma abordagem estilo casa 5 perante a vida. Pode ser uma pessoa que é um exímio estudante de livros sagrados, porque a casa 5 representa escrituras sagradas, Saturno na casa 5. É uma maneira de interpretar, lógico, não é a única coisa. Você tem que agora saber qual é o signo que Saturno está, porque ele vai dar uma descrição cada vez mais afunilada da personalidade do avô materno. Então, se você tem Saturno em Gêmeos, significa que o avô é uma pessoa que é falante, que gosta de se comunicar, mas como Saturno representa dificuldades, pode indicar que o avô tem alguma dificuldade de escrever, pela questão da idade,
e de se comunicar. Então, Gêmeos vai descrever moderadamente o comportamento do avô materno. O que vai descrever especificamente vai ser qual é o nakshatra em que está o Saturno. Então, em Gêmeos existem 3 nakshatras que não devem ser confundidos com decanatos. É Mrigashira, Ardra e Punarvasu. Vamos supor que você tenha Saturno em Mrigashira. Então, isso significa que o avô ele agora vai ter toda a descrição de personalidade de Mrigashira vai se aplicar a ele. E quanto mais você estudar Mrigashira, você vai ver, uau, mas como o meu avô materno se parece com aquele nakshatra. Mesmo que ele já tenha morrido, né? Porque eu sei que tem um público que é mais velho que me segue, provavelmente o avô materno já morreu, mas se você voltar na sua memória, você vai entender como o nakshatra do regente da sua casa 12 parece com o seu avô materno. E Mrigashira é um nakshatra que ele está sempre buscando as coisas. Ele é a estrela da busca. Então ele tem uma busca sexual insaciável que em determinado momento termina na espiritualidade. Só que a divindade de Mrigashira vai dizer especificamente como vai ser a disposição psicológica do seu avô materno e qual é o regente de Mrigashira. Provavelmente você que tem algum conhecimento de astrologia védica já deve ter ouvido falar que é o Marte que rege Mrigashira, mas quando eu falo regência, eu não quero me referir à regência de Mahadashas, porque tudo bem, o Marte ele rege o Mahadasha de Mrigashira, mas será que o avô vai ter comportamentos de Marte? Não é bem isso. Na minha opinião, é uma leitura razoavelmente incompleta. Na verdade, é só serve isso para quem tem lua natal em Mrigashira, que vai começar pelo primeiro Mahadasha de Marte. É só isso, é só para a leitura de dashas. A divindade de Mrigashira é Soma ou Chandra, que é a forma deificada do deus Lua. Então, a divindade de Mrigashira é a Lua. E isso é muito específico porque Soma não é a divindade de mais nenhum outro nakshatra dos 27, só de Mrigashira. Então é específico para descrever Mrigashira, que vai ser específico para descrever o seu avô materno. Então pode indicar que o seu avô tinha várias mulheres ao longo da vida. Se ele foi casado com a sua avó, ele tricotava relacionamentos com outras mulheres em suas ausências. Na ausência dele, ele pode ter tido filho que é bastardo. E você não sabe. Ele pode ser uma pessoa fã de bebê, porque Mrigashira é regido por Soma, e Soma é uma bebida, o néctar da imortalidade. Então pode ser qualquer tipo de néctar, inclusive o álcool. Então pode ser um avô que está sempre com uma taça de vinho, com um copo de cerveja. Então você deve entender perfeitamente qual é a mitologia por trás de Soma. A mitologia por trás dessa divindade, o enredo. Porque o avô materno ele vai manifestar na sua vida exatamente o mesmo enredo da divindade do nakshatra do regente da casa 12. Então pode indicar inclusive que seu avô vai ter algum tipo de arrebatamento por causa de sexo. Pode ser que ele contraia alguma doença ou que o casamento se destrua. Por que eu estou falando essas coisas? Porque Soma ou Chandra era casado com 27 mansões lunares, com as 27 irmãs. Ele tinha a preferida, que era Rohini. E por ele ter a preferência por uma irmã, a irmã mais velha em oposição de Jessa se sentiu enciumada e falou para o pai, Prajapati, que o deus Lua estava sendo injusto e então foi jogada uma maldição contra ele, em que ele iria morrer. Ele iria morrer nas trevas. Só que as irmãs ficaram desesperadas, elas não queriam que o marido morresse. Então
foi pedido que se mitigasse a maldição, e Soma conseguiu que se mitigasse a maldição, e então ele passaria a metade do mês, uma quinzena, morrendo nas trevas, e a outra quinzena ele ganharia máximo brilho. Então é por isso que a lua mingua e cresce, mas ele nunca mais poderia se viver livre daquela maldição que foi jogada nele. Então o seu avô materno pode ter algum tipo de maldição que foi jogada nele por causa de estripulias sexuais. E sobre a questão dos filhos bastardos, por que eu falei isso? Porque Soma teve relações sexuais com a esposa de Tara, com a esposa de Júpiter, que é Tara. E dessa relação nasceu Budagraha, que é o Mercúrio. Só que a Lua não assumiu a paternidade de Buda, e quem criou Buda foi o próprio Júpiter e Tara. Então, a Mrigashira tem uma história de ter filhos fora do casamento e de não assumir essas relações. Então a vida do seu avô materno pode ser perpassada por uma série de escândalos. Então você deve olhar outra coisa. Existem planetas dentro da sua casa 12? Se tiver planetas dentro da casa 12, vai moldar a personalidade do avô materno. Então, se você tem um Sol na casa 12, pode ser que o avô seja uma figura solar, um líder, uma pessoa autoritária. Veja planetas natais dentro da casa 12. Trânsitos planetários em cima do Saturno ou do regente da casa 12 vão afetar necessariamente o seu avô materno, se ele ainda é vivo. Então você tem sempre que velar pela segurança do seu avô, já que você está aprendendo astrologia. Trânsitos de planetas lentos, como Júpiter, Rahu, Ketu em cima do Saturno, pode indicar mudanças drásticas na sua relação entre você e seu avô materno. Ketu transitando em cima de Saturno pode indicar que a saúde do avô fica debilitada. Rahu transitando em cima de Saturno pode indicar que o avô pode ficar extremamente extravagante. Extremamente extravagante é meio que pleonasmo, né? Assim, extravagante, uma pessoa sem limites, né? Porque Rahu é muito intenso. Você deve olhar também trânsitos de planetas dentro da casa 12, porque isso vai afetar seu avô. Igualmente, você deve olhar os Mahadashas, a sua sequência de Mahadashas, porque para uma pessoa com ascendente em peixes, quando ela passar pelo Dasha de Saturno, necessariamente você vai ter ativado a casa 12, porque o Saturno rege Aquário e Aquário está dentro da casa 12. Então vão ser ativados grandes mudanças na sua vida com o seu avô materno. Olha o Navansha. Como é que está o regente da casa 12 no Navansha? Qual é o signo que está na casa 12 no Navansha? Porque pode ser um outro signo. O Navansha é o nono mapa harmônico, que é o desdobramento da história contada no mapa astral. Então, o que você vai receber na segunda fase da sua vida é o que de fato vai acontecer no final. São as árvores são os frutos daquela árvore. Então tem árvore que dá fruto, tem árvore que dá poucos frutos, tem árvore que dá frutos podres. Então o Navansha é que vai ditar o resultado das nossas ações. Então você veja como é que está a casa 12 no Navansha, o regente da casa 12, qual nakshatra ele está, qual a divindade associada àquele nakshatra, que você vai ter um bom entendimento de como vai ser o desdobramento da relação entre você e seu avô materno. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Não esqueça de dar um joinha que ajuda a subir o vídeo no YouTube. Posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!